Olá, tudo bem? Meu nome é Alberto Chaves, professor de História, para mais uma aula de História do Brasil, falar mais um pouquinho de Era Vargas, que é a parte 2. Primeiro ponto, Getúlio Vargas, o presidente que mais perdurou no Brasil, que governou durante o governo provisório de 30 a 34, tivemos o governo constitucional de 34 a 37 e o governo do Estado Novo de 37 a 45. Depois tivemos aí o interregno do governo Dutra e na década de 50 Vargas retornava novamente ao poder. Vargas nós podemos atribuir as seguintes características: era nacionalista, populista, personalista, industrialista e principalmente paternalista, conhecido como pai dos pobres. Aqui é o professor Alberto Chaves e vamos para a nossa aula. Getúlio Vargas tem uma frase que ele diz assim: no ministério tem gente que é capaz. O problema é que a maioria é capaz de qualquer coisa. Quanto menos alguém entende, mais quer discordar. Quando o terror invade um povo, transforma muitas vezes um pusilânime fraco num herói. Getúlio Vargas. Então, tivemos aí o governo provisório, que foi marcado, esse governo de Vargas que foi construído pela Revolução de 30, aí tivemos essa junta pacificadora com Tasso Fragoso, Isaías Noronha, Mena Barreto, e o poder passa para Getúlio Vargas. E aí nós vamos ter aí os tenentes, as oligarquias regionais, camadas urbanas e a burguesia industrial apoiando todo esse movimento da Revolução de 30. O governo constitucional, que foi marcado por dois partidos antagônicos de inspiração europeias, como a ANL, a Aliança Nacional Libertadora, liderada pelo comunista Luiz Carlos Prestes, e a AIB, a Ação Integralista Brasileira, lá com Plínio Salgado. Tudo bem. Aqui nós estamos vendo aí o símbolo da Força Expedicionária Brasileira, que eram os pracinhas que representou a participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial. E aqui nós estamos vendo aqui nada mais e nada menos do que uma ilustração do velório do presidente Getúlio Vargas, e aqui o Carlos Lacerda após aquele atentado da rua Toneleiros, como você pode observar aqui nas ilustrações. Getúlio, o ministério é composto por dois grupos, um formado por gente incapaz e o outro por gente capaz de tudo, ok? Mas vamos falar um pouquinho. Ao assumir a presidência em janeiro de 51, Vargas ele procurou contentar as diferentes forças envolvidas na cena política. Porque de um lado Vargas vai estar enfrentando os entreguistas, aqueles que queriam que o Brasil fosse entregue ao capital estrangeiro, e do outro lado os nacionalistas que não aceitavam isso. E aí, o que vamos ter? Vargas ele vai se manter fiel à sua promessa de campanha, que era defendendo a intervenção do Estado na economia, e seu governo ele investiu pesado no setor de energia, de transporte, de portos e na fundação do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico, o BNDE, destinado a conceder crédito à indústria brasileira. Além disso, ele passou a defender o monopólio estatal do petróleo, liderando uma campanha nacional iniciada anteriormente com o slogan "O petróleo é nosso". Em dezembro de 51, Vargas encaminhou ao Congresso um projeto de lei que propunha a fundação de uma Companhia Brasileira de Petróleo e previa um monopólio estatal do setor. A apresentação do projeto pelo presidente acirrou o debate entre os seguidores do nacional-estatismo e os adeptos do liberalismo conservador. E aí nós vamos ter a campanha "O Petróleo é Nosso", que culminou com a vitória do governo. Vargas, no dia 3 de outubro de 53, ele sancionou a lei criando a Petrobras, uma empresa estatal que monopolizava a extração, o refino e o transporte marítimo do petróleo brasileiro, levando adiante seu nacionalismo. E Vargas ele propôs naquele ano a lei dos lucros extraordinários, que limitava a remessa de lucros das empresas estrangeiras estabelecidas no Brasil. Isso aí, inclusive, é um dos fatores que vai culminar para o suicídio de Vargas, porque naquele momento os norte-americanos eles tinham um acordo que todos os lucros que eram produzidos aqui no Brasil de suas empresas,
Uma parte desses lucros deveria ficar no Brasil e a outra parte deveria retornar para o país de origem, mas eles acabavam levando tudo. E Getúlio Vargas chega até a denunciar isso. Isso acaba gerando um descontentamento para os norte-americanos. E aí nós vamos ter também, durante o seu governo, ele vai adotar medidas trabalhistas, continuar essas medidas trabalhistas, seja promovendo encontros pessoais com os trabalhadores em grandes comícios, seja dirigindo a elas pelo rádio, com intimidade e frequência. Ele prometia ampliar os benefícios da legislação trabalhista aprovada em seu governo anterior, com o objetivo de despertar nos trabalhadores um sentimento de gratidão, né? Mas a popularidade de Vargas, por exemplo, ela tinha um entrave, ela começava a sofrer alguns entraves. Por quê? Os preços dos alimentos começaram a disparar, dos aluguéis, e principalmente o preço dos aluguéis e dos preços acabava desacompanhando os salários. Isso começou a gerar uma alta do custo de vida e começou a gerar uma série de protestos, saques, greves e etc. Em São Paulo, por exemplo, em 1953, ocorreu uma série de paralisações que envolveram merceneiros e gráficos, tecelões, conhecida como as greves dos 300 mil. Em junho do mesmo ano, explodia isso no Rio de Janeiro, em Santos, em Belém, a greve dos marítimos, da qual participaram também milhares de trabalhadores. E aí Vargas tentou contornar essa situação, nomeou o líder do PTB, João Goulart, para o Ministério do Trabalho. Aí o João Goulart, o Jango, nome pela qual ele ficou conhecido, negociou com os grevistas um aumento de 32%, e eles voltaram ao trabalho. A habilidade de Jango na condução das greves, sua proximidade com o movimento sindical e sua promessa de aumentar o salário mínimo em 100%, acabou gerando um descontentamento, uma raiva, um atrito com a União Democrática Nacional, que é a UDN. Os militares também, porque os militares começaram inclusive a reivindicar reajuste também. Então eles passaram a exigir a demissão do Jango, acusando de ter uma aproximação muito grande com os comunistas. Vargas acabou demitindo, só que no dia 1º de maio, em um discurso extremamente emocionante, ele acaba reajustando o salário para 100%, salário mínimo, o que acabou gerando uma inflação, o que descontada a inflação, na verdade, ela representava um reajuste real de 54%, porque a inflação estava tão alta, ele aumentando o salário 100%, mas ainda, devido aos cálculos feitos oriundo da inflação, isso gerava um reajuste na prática real apenas de 54%. Diante do aumento que foi negociado por Jango, a UDN de Carlos Lacerda e seus aliados no Exército, na grande imprensa, eles começam a fazer uma campanha forte contra Getúlio Vargas. Dois desses jornais, que é o Estado de São Paulo e o Globo do Rio de Janeiro, faziam um coro contra Getúlio. E a tribuna da imprensa do próprio Carlos Lacerda também. E aí o Getúlio Vargas começa a sofrer uma série de pressões, e aí nesse clima de tensão vai acontecer um fato que vai desencadear um grande fato na história do período getulista. No dia 5 de agosto de 54, o Carlos Lacerda ele foi vítima de um atentado do qual saiu levemente ferido, mas o seu segurança, o Major Rubens Vaz da Aeronáutica, acabou morrendo. E esse episódio ficou conhecido como o Atentado da Rua Toneleiros. Lacerda ele passou então a exigir que as Forças Armadas investigassem o atentado. A Aeronáutica autorizou então a abertura de um inquérito policial militar, na base aérea do Galeão e logo denominado de República do Galeão. E em poucos dias de investigação, concluiu-se que Gregório Fortunato, que era chefe de segurança de Vargas, era o homem de confiança de Vargas também, era o mandante do crime. A partir daí, Carlos Lacerda passa a defender um golpe militar, começa a exigir a renúncia de Getúlio Vargas, e Getúlio Vargas começa a ser muito pressionado com isso, e naquele exato momento,
dizendo que era a única forma de pôr fim ao mar de lama. O próprio Carlos Lacerda defendia isso. E no dia 22 de agosto de 54, os oficiais da aeronáutica exigiram, fazendo um manifesto, a renúncia de Vargas. E no dia seguinte, foram 27 generais do Exército que começam a defender essa proposta. O Getúlio chega até a fazer uma declaração que, se eu sair, verão o meu cadáver. A grande imprensa, ela dava visibilidade, ela alimentava essa crise, até que Vargas decidiu tomar uma decisão. No dia 24 de agosto de 54, disparou um tiro no coração. E naquele momento, como ele próprio dizia, ele saía da vida para entrar para a história. Naquele dia, as emissoras de rádio de todo o país transmitiram o teor da carta deixada por Getúlio Dornelles Vargas. E naquele instante, com aquele tiro, Vargas acabava alterando toda aquela situação. Aqueles que tinham pressionado a saída de Getúlio Vargas acabavam naquele exato momento tendo que aceitar que Getúlio dava um tiro que acabava acertando em todos os seus opositores. E aí nós vamos ter o governo em vacância. Café Filho, o vice de Vargas, assumiu a presidência com a promessa de que as eleições presidenciais marcadas para outubro de 55 seriam realizadas democraticamente, e nomeou um ministério da maioria udenista. E no campo econômico, seu governo chegou a promulgar a instrução 103 da SUMOC, da Superintendência da Moeda e do Crédito, por meio do qual ele criou facilidades para a entrada do capital estrangeiro no país. E para os defensores do nacional-estatismo, desse nacionalismo, a instrução 114 da SUMOC era algo negativo, pois levaria à desnacionalização da economia. E para os seus opositores era positiva, pois iria atrair capital estrangeiro, incentivando a industrialização do país, ok? Mas aqui, inclusive, você pode observar uma ilustração da Carta Testamento de Vargas, ok? Mas tá dado o recado até aí. Na próxima aula a gente continua, e se você gostou, dá um like, se inscreve no canal, compartilha para o máximo de pessoas, e fica aí uma reflexão. Não confunda o que você merece com o que você aceita. Até a próxima.